terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, que é 10 minutos falando do estudo da vida espiritual. E esse modelo que eu criei, né, para pôr 10 minutos no, no mini treinamento, de segunda a sexta, 6 horas da manhã, e às vezes eu vou viajar, então entro no sábado, como hoje. Esse mini treinamento, a terceira parte é sobre a esfera maior, que contém a esfera de gestão e que contém a esfera menor ainda, que é a de temática, que a sociedade entende e foca só na temática. A gente quer dizer que a coisa é muito maior do que isso, porque ser cristão verdadeiro. E o modelo é pegar um vídeo, e os vídeos a gente vai estudando, dividir em 10 partes, e ao dividir em 10 partes, a gente pulveriza, vamos dizer assim, isso na internet, né? Esse vídeo, por exemplo, né? Encontro de casais, a vida e a prática de um casal que serve ao Senhor. E quando eu falo casal, aí eu falo, não, o Luiz Pontes fala do casal, ele fala do homem e da mulher, encontro de casais, é isso mesmo. Só que eu abrangi, eu estendi, eu dei uma abrangência muito maior, que não é só encontro do homem ou mulher, é encontro de qualquer duas pessoas, onde que aquele encontro, ele foi pré-concebido, vamos dizer assim, ele foi, Deus sabia que havia aquele encontro. Então, eu acho que qualquer encontro, não é só o de casal, homem e mulher, uma vez ele feito, ele entrelaçado, ele deve ser mantido, porque o outro vai ser uma cruz, né? Sempre no casamento, todo mundo tem uma cruz para carregar. Então, a gente tem que manter o relacionamento, que eu vejo as pessoas, isso me acontece muito, e pegarem e desistir de continuar se relacionando comigo por uma questão que não vem ao caso, né? Tem situações bastante a gente vê que é o inimigo atuando na cabeça da pessoa, porque de repente eu não vou comentar porque isso pode dirigir ao nome da pessoa que eu queria dizer. Mas enfim, então a gente ouve esse trechinho do vídeo e comenta. As lives fazemos assim também, e a mentoria também, né? Então, sempre que eu faço uma referência do que eu estou falando. De tal forma a vocês entenderem que eu não estou falando do que eu acho. Estou falando que o meu coração manda falar e baseado em preletores e pastores que também corroboram no mesmo alinhamento para essas coisas que eu estou falando aqui. Tá? É isso que eu queria deixar claro, porque aqueles que querem dizer que a gente é louco, a gente é um louco, mas com referência. A referência é a Bíblia e a esses preletores que estudam, ou estudam a Bíblia há muitas décadas. Tá? Então vamos ouvir um pouquinho o Luiz Fontes. Personagem da mitologia que morreu olhando a si mesmo. Ele era um adorador de si mesmo. Ele era alguém que ele era o centro de si mesmo. Ele era um homem que tinha uma doença. Ele tinha uma vida centrada nele mesmo. É isso que o mundo hoje produz. Esse amor próprio. Aí te leva a dizer assim, olha, não aceita isso. Olha, o que é isso? Como você vai aceitar um fracasso na sua vida? Quando você vê alguém sofrendo, o que você muitas vezes diz? Será que não é pecado? Quando você vê muitos casais enfrentando lutas, o que você julga? Como você vê? Nós precisamos parar com o nosso olhar julgador. Nós temos que entender que a cruz está trabalhando e prevalecendo na vida de cada um dos nossos irmãos. Temos que crer, temos que incentivar a mensagem da cruz. Não a mensagem da cruz no sentido redentivo, que deve ser a nossa prioridade, mas também a mensagem como o caminho da cruz, trabalhando Cristo na nossa vida, destruindo esse amor egoísta, onde muitas vezes o marido ou a esposa passa a ter um amor exacerbado, exagerado sobre si mesmo e esquece do outro.
Muitas vezes as separações começam aí, porque houve muitas amigas, porque houve muitos amigos, ou porque tem outros casamentos, outros relacionamentos, que se tornam um padrão inconsciente para eles. Meu amado irmão, minha amada irmã, tome cuidado. Nosso padrão sempre será Cristo. Não perca Cristo de vista no seu casamento. Não tire os olhos dele. Então aqui você vai ver a seriedade disso. Deixa-me avançar em outro ponto, que está bem alinhado a esse. Da tua luz, vemos a luz. Da luz de Deus, que nos leva ao pleno conhecimento, nós vamos descobrir a nossa verdadeira identidade. Porque eu preciso da luz, desse Espírito de Santo. A luz verdadeira, a luz de Deus, é um tom aí de luz, de dar visão espiritual. Essa luz é uma forma de, não é luz de dia, não é luz de uma lâmpada. Isso é um sentido figurativo. Na verdade, a luz é uma revelação. A gente só vê, só tem a luz quando a gente tem Espírito Santo. Por isso que o novo nascimento, que dá a condição de a gente vivificar o Espírito que estava mortificado antes de Cristo, que vai dar a condição do Espírito Santo, e com o amadurecimento, porque eu me lembro que eu me lembro agora, né? Sei agora que eu nasci aos 19 anos e eu não tinha consciência de tudo isso. Essa consciência eu venho tendo a cada dia que passa, né? Só que as pessoas, como viveram com a gente quando tinha 20, 30, 40 anos, hoje estão com 68, elas nos veem como a gente era, né? Mesmo as de hoje, né? Elas acabam olhando para trás para ver os defeitos da gente. Pô, mas todo mundo tem defeito, né? Só Cristo que não teve defeito. Só Cristo. Por isso que ele é a referência. Por isso que nós temos que transformar em mais semelhança dele. Mas enfim, vamos ver. Sabedoria de revelação na minha vida, da luz do Senhor. Porque eu preciso descobrir a minha verdadeira identidade. A nossa identidade celestial. Como eu disse há pouco. E nós temos que ser ajudados nesse ponto. Nossos casamentos. Ele tem que ser visto dentro do ponto de vista de Deus e eterno. Nós temos que olhar para o nosso casamento como um propósito de Deus, não como uma escolha nossa. Saber que Deus... Eu não tinha a menor consciência disso. Menor consciência. Mas eu não tinha, agora tenho. E agora eu não acho alguém que tenha. Ou seja, é tão poucas as pessoas que nasceram de novo. E isso a Bíblia diz, são poucos. Mas é por isso que à medida que a gente vem falar de Cristo na internet aqui, né, através do canal YouTube, redes sociais, as pessoas estranham, porque isso não se alinha com o mundo, pelo contrário, confronta com o mundo. O reino e o mundo são adversos, totalmente diferentes. Né? Mas Jesus Cristo pediu, e Deus me pede hoje, para eu falar isso que eu estou falando. E esses pastores, esses preletores também. Só que eles estão num grupo, numa assembleia, que hipoteticamente são novos nascidos. Eu aqui no lugar que eu moro ainda não encontrei, né, esse grupo, mas ainda hoje estava pensando como seria importante esse grupo de novos nascidos para a gente falar a mesma língua, né? Espero que, de alguma forma, eu possa, o Espírito Santo vai me encaminhar para isso, quanto antes. Por enquanto nós estamos na solitude, né? Está trabalhando no nosso casamento, tendo em vista algo muito maior. É isso aí. Vou parar por aqui. Quando Deus faz um encontro, não só de casal, né? Um homem e uma mulher casam, mas não só esse casamento. Qualquer relacionamento, Deus tem um propósito muito maior do que aquele que está no plano horizontal. Por exemplo, eu tenho um sócio, fiz uma sociedade. Não posso me desmanchar a sociedade. Eu tenho que conviver com os problemas. Por quê? Porque é Deus que causou aquilo lá.
causou de alguma forma. Ele tem um projeto muito maior para aqueles dois que se associaram para fazer um negócio. Isso vale para as relações pai e filho, homem e mulher, evidentemente, mas todas as relações de qualquer casamento, não, funcionário, patrão, né? Não era para acontecer o que acontece. E quem faz isso é o inimigo, porque ele quer quebrar, destruir, matar. Bom, é isso daí. 10 horas tem a mentoria e 10 horas da manhã, de amanhã, nós temos a live de domingo. Já estou trabalhando nela. Vem conosco, vem trabalhar conosco. Trabalhar para o reino de Deus. Tchau, tchau.